E aí, estamos aqui de volta nessa série sobre o combate do Genshin e tudo que você precisa saber para se tornar um mestre no combate. Ah, vamos falar agora sobre as coisas mais intermediárias aí. Já rolou um vídeo sobre cobrindo as coisas básicas do combate, tipo personagem, skill, atributo, o que são os artefatos e as armas. Agora vamos entrar mais na questão de reação elemental, de energia, como é que se monta um time, como é que se monta um personagem para usar nesse combate, né? Uma vez que a gente já entendeu todos os básicos do combate, como é que a gente aproveita isso para ter uma experiência de combate mais legal. Vamos lá. Então, primeiro, reações elementais. Eu vou tentar. Isso aqui é muito básico, tá? Eu vou só cobrir bem o básico do básico aqui para ficar só para, enfim, explicar e dar um exemplo como é que elas funcionam. Mas reações elementais são extremamente complexas. Assim. As coisas que eu vou falando agora, daqui para frente, do intermediário pro avançado, pro vídeo avançado, elas todas dariam para fazer um vídeo sobre só elas, assim, cada um dos tópicos, né? Então, se você tiver interesse de ver um vídeo sobre isso, sobre cada um deles, pode comentar, manda aí no chat, qualquer coisa assim, que eu penso em fazer um vídeo mais detalhado sobre isso. Mas o que são reações elementais? Algumas habilidades dos personagens, elas aplicam um elemento. Você pode ver que em cima da vida do robô ali tem um elemento, e esse elemento ele é aplicado toda vez que eu uso essa skill, né? Ele vai se manter lá em cima durante um tempo esse elemento aplicado no personagem. E uma vez que o elemento está aplicado no personagem, né, aplicou aqui, eu posso fazer uma reação elemental aplicando um outro elemento. No caso, deu sobrecarregado aqui e aí tirou o elemento lá de cima. A dinâmica de como. Olha, caraca. A dinâmica de como se aplica elemento, quanto tempo que ele fica em cima do personagem, tudo isso é meio complexo, né? Então eu só entraria em detalhe nisso num vídeo sobre isso especificamente. Mas o importante saber é que toda vez que dois elementos se interagem, eles criam uma reação elemental. Toda vez é um termo forte, tá? Porque tem alguns elementos que não interagem muito bem. E eu vou tentar explicar um pouquinho do porquê disso. Ah. Então, basicamente, as reações elementais que a gente tem são... a gente tem o Electro interagindo com fogo, Electro interagindo com água, sobrecarregado, Electrocharge, né? A gente tem fogo interagindo com água, que ele dá Vaporize. A gente tem fogo interagindo com gelo. Se você quer saber todas as reações elementais possíveis, você com certeza acha uma imagem de reações simplificadas, assim, por exemplo. Tá. Então, é muito fácil de você basicamente procurar no Google e ver um guiazinho desse de como é que funciona as reações elementais, né? Como é que elas, quais são os elementos que você pode interagir, que vai gerar uma reação e como é que essa reação funciona. Mais detalhe, assim, de tipo, existem tipos de reações diferentes. Isso eu acho que vale a pena cobrir aqui. Que é basicamente existem reações que vão aumentar o dano que você dá. Então, por exemplo, se você aplica água. Peraí. Se você aplica água num personagem e dá fogo, o que ele faz é ele multiplica o dano da sua skill. Então, tipo, ele é uma reação que ele chama de multiplicativa. Ou seja, ela vai aumentar o dano da skill que você já tá dando, do hit, né, que você deu. E tem as reações que são transformativas, que a gente chama. Que é quando você, por exemplo, coloca água e dá choque, ela dá um hit extra. Não sei se vocês notaram. Ai, caraca. Mas eu apertei a skill uma vez e ela tá subindo dano depois. Quer dizer que ela é uma reação elemental que dá uma instância de dano a mais, né? Ela dá um hit extra de dano. E aí esse hit extra de dano é o que você ganharia de DPS pro jogo, pro time, assim. Basicamente existem esses dois tipos de reação. Além disso, o básico de reação que você precisa saber é só que existe a aura e o gatilho, né? Então, quando você tem. Você está vendo ali que o robô não tem aura nenhuma, ele vai parar de rodar eventualmente. Quando eu aplico, ele fica com uma aura de Electro,
é isso que a gente chama, né? O elemento de elétron tá nele, e quando você usa um outro elemento para bater, e a reação elemental acontece, esse outro elemento é o gatilho. E isso é só relevante porque o dano dessa reação elemental ele depende normalmente do gatilho que tá usando, né? Então não adianta, por exemplo, você fazer uma reação elemental transformativa lá com um personagem que não tem os atributos certos, porque se o outro personagem for o gatilho, assim, ou por exemplo essas reações de multiplicativas, né? Caraca, eu matei aqui o personagem. Mas essas reações multiplicativas que aumentam o dano do personagem que está usando, né, do gatilho, aqui, não vale a pena você investir, tentar fazer reações dessas funcionarem, se quem for, se a pessoa que for gatilhar não for dar dano nenhum. Mas tá vendo aqui que o meu Bennett está, ele é o gatilho e ele não tá dando, tipo, ele tá dando dano modesto, né? Porque o personagem em si, o Bennett, não tá muito forte, ele não tá buildado para ser um personagem que dá muito dano. Então vamos lá. Essas são reações elementais. Toda reação, todo elemento vai aplicar uma aura, com exceção do gel. Deixa eu. Essa eu vou ter que mostrar aqui. Peraí. Ah, caraca. Vai pra longe. Basicamente todos os elementos, né? O Electro, o Pyro, o Hydro e o Cryo, né? Eles vão aplicar auras nos personagens. Então, a exceção que você precisa saber das reações elementais, né, e dos elementos no geral, é que tem alguns elementos que eles fazem reação elemental, mas que eles não deixam aura. Então, tipo, eles não podem ser aplicados no inimigo. Eles só interagem com o elemento que já está lá. E esses dois elementos, até agora, pelo menos, né, na data de lançamento desse vídeo, são o Anemo, que é o de vento, e o Gel. Então, basicamente, deixa eu tentar botar aqui o escudinho, maroto. Se eu taco aqui água, ele fica com água ali. Se eu interajo com uma skill de gel, tá vendo que o gel ele aparece muito brevemente em cima do inimigo, mas ele não fica nele. Tá vendo? Tá aplicando, o hit tá sendo encostado aqui. Vem cá, malandro. Esse cara vai começar a rodar pra cima de mim, eu tô sentindo isso. Não. Ó. O dano tá pegando nele, mas ele não tá aplicando nenhuma aura em cima. Mas quando eu uso água. Ah! Se morrer. Quando eu uso água, ele aplica e ele só aplica para tirar a aura que tava ali antes, entendeu? Então existe a reação elemental, no caso o gel ele dá crystallize, ele dá esses escudinhos aqui, e o anemo ele vai fazer, caraca. Deixa esse maluco parar de rodar aqui que eu mostro o que o anemo faz. Corre, Vitor! Beleza. O anemo ele vai dar esse swirl, né? Ele dá uma instância mais de dano em área e ele realmente interage com a aura que fica, mas se o inimigo não tem nenhuma coisa nele, ele não aplica nada, tá vendo? Fica sem aura. Então, esse é o básico. Reações elementais, existe aura, existe gatilho, e as combinações dos elementos fazem efeitos diferentes, que normalmente são bons, assim. Normalmente eles aumentam o dano que os inimigos levam, eles dão dano extra, ou eles aumentam o dano que você aplica neles, né? Outra coisa que eu queria cobrir é energia. O que a gente já sabe de energia, então, né? A energia, ela normalmente é gerada pelo, pela habilidade especial, né? Pelo skill do personagem usado. E as energias servem para você usar o seu burst, né? O seu ult. É isso que a gente cobriu no nível básico. Uma coisa que a gente não chegou a cobrir é como é que gera energia no nível um pouco mais detalhado, assim. Então a gente tem algumas possibilidades de gerar energia. A primeira delas é só usando a skill. Então, naturalmente, uh, você usa a skill e ganha partícula. Quando você usa uma skill, a partícula que vem, ela vem da cor daquele elemento, né? Ela é uma partícula que ela tem um tipo elemental. Então, se eu usar aqui, veio a partícula branca, mas você
está vendo que está girando uma partícula amarela, né, que é de gel. Essa partícula específica desse elemento, ela é a melhor para carregar o seu burst. É isso que você precisa entender, tipo assim, elas vão carregar a habilidade especial do personagem daquele elemento mais rápido. Tem as partículas gerais, e aí no caso você já deve ter visto um monte delas aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Essas partículas brancas, elas são genéricas, então elas são meio que boas em tudo e as melhores em nada. Quando você bate nos inimigos, dependendo do quanto de vida você tira deles, ou do quanto de. Quando você mata eles também, eles geram partícula pra você, eles te mandam partícula no geral. E algumas armas geram partícula também. No caso, eu tô usando uma arma aqui no meu Zhongli. Tiraram um personagem legal aqui? Ah, não tá aqui. Ó, aí. Essa arma aqui específica que eu estou usando no meu Zhongli, ela tem uma chance de gerar energia, né? Então você pode conseguir energia usando a sua skill elemental, você pode conseguir energia dando dano nos inimigos e matando eles, e você pode conseguir energia por meios terceiros, né? Ou com uma arma que gera energia, ou uma habilidade de um personagem que dá energia. Por exemplo, a Raiden ela tem um talento. ah, Ela tem o burst dela que recupera energia pro time. Então, enfim, essas são as formas que você consegue fazer partícula. E isso funciona inclusive fora de campo, né? Então, por exemplo, você pode ver aqui que se eu colocar o Zhongli, peguei a primeira partícula, o pilar dele vai continuar girando partícula para mim, mesmo que o Zhongli esteja fora de campo. Então, você pode usar isso, por exemplo, para carregar a energia do time inteiro, usando um monte de habilidade que continua, que persiste fora de campo para carregar energia. Esse é bem o basicão, tá? Então, basicamente, o que você quer é estar usando skills o tempo inteiro e dar dano nos inimigos, matando os inimigos, para pegar essas energias e usar o seu burst e poder carregá-lo, né? Você poder dar um nuke brabo desse daqui e ir enchendo as suas partículas de energia até poder usar o ult de novo. Isso é que a gente precisa saber de energia por enquanto. Tem umas sutilezas da energia que é tipo quem pega, a hora que pega, como é que você faz pra tipo converter mais energia de um personagem pro outro, como é que funciona o Energy Recharge, tipo, que a gente sabe que o Energy Recharge multiplica a energia que você pega, né, no geral, no personagem, mas como é que isso funciona em detalhe, tudo isso daria pra fazer um vídeo só sobre isso. Então se vocês tiverem interesse em ver um vídeo só sobre isso, comenta aí ou manda na live, manda no comentário do vídeo, que eu posso tentar fazer uma coisa sobre isso um pouco mais detalhada, assim. Eu queria falar também um pouquinho sobre montar um time. E aí é só dar um conceito básico do que é, como é que se monta um time, né? A lógica por trás de times no Genshin, montar um time é muito importante, tá? Isso é uma coisa importante de trazer, assim. A gente pensa que Genshin gira em torno de personagem, mas o personagem em isolamento ele não faz nada, assim. Você perde muito do potencial do jogo se você não está aproveitando o time no completo. E a lógica de montar um time, ela tá muito baseada em você ter uma certa sinergia entre os personagens que estão envolvidos. Então, existem basicamente dois tipos de times, assim, olhando de uma forma bem simplificada. Existem os times que a gente chama de Hyper, que são times onde um personagem, tipo, é o principal daquele time e todos os outros personagens estão ali só para aumentar o dano dele. Por exemplo, esse time aqui da Yoimiya, ela é a estrela desse time, ela é que vai dar a maior parte do dano desse time, e os outros personagens que estão aqui, eles estão aqui só para aumentar o dano que ela dá, indiretamente, né? E tem os times que são mais voltados para quick swap, que a galera chama, né? Que são os times de ficar trocando com velocidade, que eles são todos os personagens do time têm uma relevância maior no desenvolvimento do time no geral, tem uma relevância maior no dano que o time dá. Então você meio que tenta distribuir o tempo que você fica nesses personagens
de uma forma mais ou menos igual. Tipo, nesse time aqui, por exemplo, você ficaria mais tempo no Ayato, mas todos eles são importantes como contribuição de dano. Então você quer ter todos eles bem investidos e fazendo o papel deles no melhor possível, assim. Qual que é a diferença entre os dois? Basicamente, tem alguns personagens de dano que têm uma tendência a puxar times que são mais hyper, né? Que são mais voltados para aumentar o dano daquele personagem. Tipo, o Shao, por exemplo, é um personagem que a maioria dos times dele são voltados em aumentar o dano dele porque ele dá muito dano e ele é um personagem bem fominha. Ele quer ficar muito tempo em campo, assim. E tem times que são muito flexíveis para você poder ter personagens entrando e saindo de campo o tempo todo, né? Você, tipo, entra com o Bennett, faz as coisas com ele, aí vai com esse, faz as coisas com ele, vai com ele, faz as coisas com ele, vai, tipo, ciclando entre os personagens com mais frequência. E isso depende muito do tipo de personagem que você tem, né? Você tem personagens que têm muitas habilidades fora de campo, e aí ter vários personagens com habilidade fora de campo tende a ser interessante para esses times de quick swap, né? De você ficar trocando entre eles e reaplicando esses buffs, as habilidades. Enquanto você tem um personagem Hyper Carry, implica você querer ter mais buff nesse personagem, porque só ele vai estar dando dano naquele momento. Não sei se foi uma explicação muito boa, mas é basicamente essa lógica, assim. Você pode montar um time Hyper, você pode montar um time de Quick Swap. Times de Quick Swap tendem a ter personagens que dão dano fora de campo. Times de Hyper tendem a ter personagens que buffam o personagem principal que está em campo. E quando você vai montar um time, se você está pensando em montar um time para você, escolher entre esses dois vai depender muito do nível de investimento que você quer botar nos personagens. Então, um time Hyper, ele tem a vantagem de que você, investindo num só personagem, no personagem que vai estar ganhando todos os buffs, que vai estar tendo dano aumentado pelo resto do time, você tem um ganho, um impacto maior, né? Então, tipo, eu só tenho recurso, dinheiro, mora, né, no caso, XP para colocar um personagem meu no nível alto e colocar uns artefatos bons nele. Às vezes um time Hyper faz mais sentido para você, porque você consegue usar os outros personagens do time só como uma escadinha para aumentar o dano daquele personagem principal. Então, tipo, você dá um investimento mínimo neles aqui, você coloca um setzinho certo e upa até os 60, e aí, enfim, o personagem principal seu já vai ter tudo que ele precisa para desempenhar bem. Enquanto o time de Quick Swap, você tem que ter um investimento maior nos personagens individuais, porque senão o time acaba perdendo muito, né, do dano que ele pode dar no total. E aí bom, é isso. E aí, para você saber montar time, é basicamente entender o perfil daqueles personagens, saber se eles são personagens que aplicam fora de campo, que a gente chama de sub-DPS, né? Se eles são personagens que buffam os personagens que estão no campo naquele momento, ou se eles são personagens que são mais hyper carry, que gostam de estar em campo e usando os ataques e os skills na hora, assim. Ou são só personagens que estão buffando e curando, assim. Então, entender esses perfis para montar os times certos é relevante. Times que são hyper vão pegar mais os suportes e os buffers e coisas do tipo. E os times que são quickstop vão pegar um monte de sub DPS e um buffer ou outro, assim, para completar o time. É, é, é isso. É bem complexo, tá? Montar time no geral é bem complicado, principalmente quando você está começando o jogo ainda. Uma dica que eu dou primeiro, dá uma olhada em guia dos personagens que você tem, somente de um personagem que você gosta muito, tipo, eu gosto muito do Ayato. Dá uma olhada nos guias desses personagens, que normalmente o pessoal fala, dá ideias de times que funcionam bem com eles. É um bom começo, assim, de história, né? É muito importante entender como monta o time, principalmente quando você vai montar um time para um personagem que não é muito meta, ou então você não tem todos os personagens que você queria para montar um determinado time, né? Tipo, esse time aqui eu queria montar esse time, mas eu não tenho a Fischl. Então, como é que eu faço para substituir a Fischl? Que tipo de personagem que eu posso dar para substituir a Fischl? Eu sei que ela é sub DPS, então eu vou tentar procurar um outro personagem que seja sub DPS, e que encaixa, e aí, enfim, tem toda uma sutileza do. Mas esse aqui precisa de mais energia, esse não precisa. A profundidade por trás de montar um time
de personagens, assim, é bem grande. Tipo, é bem complexo. Eu também poderia fazer um vídeo sobre isso. Então, de novo, se vocês quiserem um vídeo sobre isso, comenta aí, que a gente tenta cobrir isso depois. Mas o básico está coberto aqui. Já cobrimos reação elemental, energia e montando um time. Agora eu queria só falar rapidamente sobre ressonância elemental. Quando você está montando um time, os elementos dos inimigos, dos inimigos. Quando você está montando um time, os elementos dos personagens que você seleciona podem criar uma ressonância. Então você tem a ressonância de quatro elementos quaisquer, que vai te dar uma resistência maior a dano. É bem inútil. Ah, mas você pode ter ressonância de mais de um elemento ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui a gente tem dois personagens de Pyro, e aí ele vem com a ressonância Paixão de Pyro, que além de reduzir efeito de Cryo, que não é muito relevante, ela aumenta o ataque em 25%. Isso é bom porque é dano extra de graça. Tipo assim, de modo geral, você já vai fazer um time que vai ter algum tipo de ressonância, então ele é só um bônus a mais que você está ganhando. Muita gente meio que super valoriza assim a, a importância dessas ressonâncias elementais. Tipo, tem alguns times que se beneficiam muito dessas ressonâncias. Tipo, o time que tem dois personagens de gel, por exemplo. A ressonância de gel é super forte, né? Que ela aumenta qualquer dano causado em 15%. Mas ainda assim é só um atributo. Tipo, o dano que você dá, ele vai ser muito mais impactado pelo pela qualidade dos artefatos que você tem, pelas armas que você tem dos personagens, pela sinergia que os personagens têm e como você está gerando aquele time, né, fazendo votação e coisa assim. Isso impacta muito mais do que você só ter uma ressonância. Então não vale a pena você, por exemplo, pegar um personagem ruim. Vamos supor que eu não tenho Bennett aqui. Na teoria, não valeria a pena eu pegar uma Xinyan que não combina nada com esse time, sabe? Que não adiciona muita coisa para esse time, e botar aqui só para ter a ressonância elemental, assim. Seria melhor eu pegar um personagem que é mais forte, ou que supre a necessidade que meu time tem, então pegar uma cura, pegar alguém que vai aumentar o dano dos personagens que estão aqui. Isso faz muito mais sentido do que você prestar atenção em ressonância elemental. Mas ressonância elemental é um bônus legal. Então, tipo, se você está em dúvida de qual personagem botar aqui, às vezes é legal levar em consideração se eu botar o Bennett aqui, além de curar e dar o buff que ele dá, que ele é super forte, ele também vai ter essa ressonância elemental de fogo que é boa. Então, ótimo, né? Danozinho extra de graça. Isso enfim, simplificação bem grande, mas só não superestima a ressonância elemental. Ela é mais um bônus gratuito que você vai ter, assim. É a mesma coisa com artefatos no geral, né? Tipo, o set de artefato é bom, tem um set de artefatos que são muito relevantes para o dano, mas não vale a pena, no final das contas, assim, você ter um set de artefato que é o perfeito para aquele personagem e ter um monte de atributo ruim, porque o que o bônus do set faz é te dar um atributo a mais. Então, se você estivesse ganhando mais atributo com outros artefatos, é melhor ir com eles, assim. Então, é basicamente isso. Ah, e buildar artefatos, né? Buildar personagens agora. Essa é a parte mais complexa. Vamos lá. Vamos tentar simplificar o processo de buildar um personagem. Eu já comentei que a gente tem os artefatos, os atributos base dos personagens, né, que são relevantes. Qual que é a relevância dos atributos base dos personagens? É você saber o que eles escalam quando eles sobem de nível. Então, toda vez que você sobe o nível no personagem, ele vai aumentar os atributos básicos dele, vai aumentar a defesa, ataque, vida, mas eles também vão aumentar um atributo especial. No caso, a Yoimi aqui, ele não fala, ele fala na hora que você vai upar, tá? Tipo, quando você pega um personagem que não tá 100% upado, cadê? Caraca, todos os personagens estão 90, não, meu Deus, aqui. Quando você vai upar o personagem e você seleciona para upar de fato, ele comunica o que subiu naquele level que você upou. Tem personagem que na ascensão, né, a cada 20 levels você tem que pegar uns materiais e gastar para ele ascender e poder continuar upando. Eles ganham coisas interessantes. Por exemplo, a Yoimiya ela ganha crit rate, né, taxa crítica no level.
Por que que isso é relevante? Porque às vezes isso é o suficiente para você se preocupar menos com taxa crítica nos atributos dos seus artefatos, né? Então, como ela ganha 20 e poucos de taxa crítica, se eu não me engano, eu já sei que é 20 e poucos de taxa crítica a menos do que eu preciso ter para equilibrar o meu set de artefatos, assim. E o impacto disso é que quando você monta uma build para ela, ela vai resultar numa build que tem uma taxa crítica mais alta do que outros personagens, né? Só pego aqui a- vamos supor aqui a Yelan. A Yelan tem só 65. Ela sobe com taxa crítica também. Péssimo exemplo. Mas o meu ponto é, vai ser mais fácil conseguir taxa crítica com a Yoimiya porque ela acende com esse atributo. Então, isso é uma coisa relevante de se levar em consideração, assim. Às vezes isso pode ser relevante para escolher qual tipo de capacete que você vai usar. Se vai ser crit damage ou dano crítico ou taxa crítica, né? Beleza, então a gente tem os atributos, que, enfim, é só o básico que vai subindo com level. Subir level também vai liberar os seus talentos. Então, tipo, acho que mais importante do que entender os atributos que vão subir com o seu talento, a razão, a real motivação de upar o level de um personagem é liberar os talentos que ele precisa. E todo personagem tem algum talento que é útil. Nem todo personagem vale a pena chegar até o máximo desse talento. Por exemplo, personagens que vão só te buffar, você pode deixar no nível 8, às vezes no nível 6, e não se preocupar muito com isso, e isso implica que você não precisa upá-los até um nível muito alto, né? Você pode ter personagens que são 100% funcionais, que nem o meu Toma aqui, e que dá só no nível 70, porque, tipo, talento nível 6 pra ele, pra mim, é suficiente. Não, eu não sinto carência de upar mais do que isso. Então não tenho por que gastar recurso upando mais do que isso nele. Então é isso. Aqui você pode ver que ele só permite eu continuar upando depois que eu fizer a ascensão nível 5, que é upar do 70 para o 80, né? Deixar ela 70/80 aqui no level. Eu não acho que vale a pena fazer isso, porque eu não uso muito esse personagem. Mas essa é a motivação que você tem para upar os atributos, tá? Para upar um personagem em level. As armas, de modo geral, você quer ter as armas no nível máximo que você puder, tá? No começo do jogo é muito caro upar uma arma direto pro 90, então eu entendo que haja uma progressão natural sei lá, você tem um personagem nível 60 ainda, você quer ter uma arma mais ou menos nível 50, 60, 70, por aí. Sempre vale a pena upar a arma que você tem ao máximo que você puder, com exceção de uma arma ou outra que é para suporte, assim. Então, por exemplo, essa arma aqui ela só cura, e o que ela ganha quando você sobe ela é vida, e eu só uso essa arma em personagem que não é para dar dano. Então, pra mim, não tem relevância eu upar essa arma. Com exceção disso, né, e de armas de suporte que o dano que você ganha upando elas não é tão relevante, de modo geral vale a pena você botar todas as armas que você tem no máximo de level que você puder em determinado momento. Eventualmente você chega num ponto do jogo que vale a pena botar no 90 sempre. Somente armas de DPS e sub-DPS, né? Porque elas vão ganhar o ataque básico delas, vai subir, e dentro, voltando para aquela conversa sobre atributos, o seu ataque básico ele é composto pelo ataque básico do personagem e somado com o ataque básico da arma. E isso vai ser multiplicado pelos seus talentos. Né? Na hora que você vai usar uma skill, esse multiplicador aqui ele age em cima do seu ataque base somado com o ataque da sua arma, né? Então é extremamente relevante você upar sua arma, justamente porque isso aqui é a base do cálculo do seu dano. Tudo que você botar de dano elemental a mais, que você botar de multiplicador de talento, o nível dos seus talentos, tudo isso vai multiplicar em cima dessa base, desse valor. Então a forma mais fácil e mais direta de aumentar seu dano é subindo o level da sua arma, para você ganhar mais ataque básico. Né? E você pode ver aqui que uma arma nível 1 tem 44 de ataque básico, enquanto uma arma nível 90 tem 565. É uma escalada muito grande, né?
Fora isso, as armas também têm os atributos secundários. Esses também sobem quando você upa a arma. E às vezes eles são úteis, né? Tipo, o ataque é relevante, dano crítico é muito bom de ganhar. E às vezes nem tanto, tipo, às vezes você pega uma vida da vida que não vai ter uma relevância, um impacto tão grande assim. Então, o quanto o quão relevante é upar uma arma pelo status secundário dela vai variar de caso a caso, assim. Mas de modo geral tende a não machucar, né? Você já tá querendo upar a arma por conta do dano dela, você meio que vai querer o bônus secundário que o atributo secundário traz. E aí um comentário muito rápido aqui sobre isso é que o buff, né, a passiva dessa arma, ele não upa com level. Então você não vai mudar o quão efetiva uma arma é com relação à passiva dela por conta do level. A única coisa que muda é refinamento, e para refinar uma arma você tem que sacrificar uma cópia dela, né? Então, se eu tenho aqui um refinamento 1 dessa arma, eu vou fortalecer, refinar e posso sacrificar uma arma igual, uma cópia igual dessa arma, e esse sacrifício vai passar a passiva dessa arma para um nível mais alto e deixar a arma mais forte. De modo geral, você quer refinar a maioria das suas armas. Tem algumas armas que são raras de dropar, né? Essas armas 4 estrelas e 5 estrelas, elas são dependentes do gacha, então você tem que ter sorte para dropar elas. Pode ser que em alguma situação você não queira refinar uma arma 4 estrelas porque você tem medo de fazer falta para um outro personagem. De modo geral, eu tendo a refinar as minhas armas no máximo, assim, e trocar elas entre personagens quando eu preciso, tá? Então, enfim, eu sempre converto e sempre refino tudo que eu dropo e aí vou upando. Tipo, eu prefiro ter uma arma forte com refinamento alto no nível 90 do que gastar recurso separado upando duas armas com refinamento baixo. Essa é a minha lógica, basicamente. Mas existe um argumento para você fazer isso. Às vezes você quer, por exemplo, vou pegar aqui meu Zhongli. Cadê? Meu Zhongli tá usando essa arma Favonius. Ela é uma arma muito boa, extremamente útil e que vários personagens gostam dessa arma. Eu tive sorte de pegar muitas cópias dela, né? Então eu já tenho o suficiente para ter duas armas de refinamento 5 e poder upar essas armas de refinamento 5. Mas se eu tivesse só com três ou quatro cópias, eu teria abrindo mão de estar usando uma arma igual na minha Yunjin para poder refinar a minha arma. Então é nesse cenário que você pode considerar de tipo upar duas paralelas, sabe? Ou três paralelas se for o caso. Ainda assim, é um custo maior de materiais que você vai gastar nessa arma, upando essas armas, né? Então eu tendo a preferir ter uma só com refinamento alto, que vai ser mais efetiva e que eu vou poder upar até um nível mais alto. No caso aqui tá só no 80, porque esses dois personagens não dão tanto dano no time, então eu não achei que valia a pena botar no 90. 80 para mim é suficiente para arma de suporte. Então vamos entrar um pouco mais de detalhes sobre os artefatos. Cada personagem vai ter uns sets específicos que ele gosta de ter. Para isso você tem que dar uma olhada nos guias, assistir uns vídeos de guia do personagem específico, ou dar uma lida na internet sobre os personagens. Uma dica sobre ler na internet é bom procurar uma galera confiável, tá? Porque tem uns guias muito doidos na internet por aí, principalmente em sites de jogos, assim, né? Que fazem artigos sobre personagens. Nossa, tem uns guias muito doidos, que tem totalmente sem fundamento, assim. Então é bom, tipo, ver uns tutoriais na internet, ver uns guias na internet de uma galera confiável. E aí, quem é confiável e quem não é confiável, você vai descobrindo com o tempo, assim. Mas todo personagem quer um tipo de set específico, às vezes alguns tipos de set. Por exemplo, a Yoimiya, ela gosta desse set da reminiscência nostálgica. Ela gosta do set de Pyro também. Cadê? Se eu tenho isso aqui. Da Bruxa de Chamas. Ela gosta de combinação de sets que dão ataque também, né? Então, tipo, pegar dois que dão ataque, pegar dois que dão 15% de Pyro Damage. Enfim, tem várias possibilidades de você buildar personagem. Normalmente escolher qual a combinação de set que funciona melhor para você depende muito da qualidade dos artefatos que você tem. Então, às vezes você tem
um set de artefato que não é o ideal para aquele personagem, mas que os atributos dele são tão bons, tipo, ele tem uns atributos tão fortes que vale a pena você usar ele, apesar de você perder o conjunto de quatro peças, né? Então vai depender da qualidade dos artefatos que você tem, vai depender do tipo de uso que você dá para aquele personagem. Então a Yuimi ela é um exemplo muito bom. Se você usa o Shimenal aqui, reminiscência nostálgica, né? Ele é o set de artefato que tem a maior chance, tipo, tem o maior potencial de dano para ela. Só que para jogar com esse artefato, você tem uma limitação. Ele implica em você perder energia quando você usa a passiva dele, e isso dificulta a frequência que você usa o burst, né? Que você usa o seu ataque especial, seu ult. E isso vai afetar sua forma de jogar. Isso vai afetar seus times que você pode usar, isso vai afetar o jeito que você usa ela em campo. Então é bom tentar achar um set que vai se encaixar com a forma melhor de usar seu personagem, com os times que você costuma usar esse personagem. Por exemplo, personagens de fogo eles podem usar um set que é tido como muito ruim, porque todo mundo odeia ele, que é o atravessador de fogo, que ele dá um bônus de dano considerável em inimigos que estão afetados com Pyro, né? Ou seja, eles têm a aura de Pyro, lembrando aqui aquela conversa sobre reação elemental. Só que se você pega um time que tem muitos elementos reagindo ao mesmo tempo, a aura de Pyro não vai estar sempre lá. Então isso aqui só é útil quando você tem um time que é só Pyro, todo mundo tem um elemento só. É muito circunstancial, esse que é o ponto, né? Tipo, não é muito difícil falar que existe um set que é o absolutamente melhor em todas as circunstâncias. Até o Blizzard Strayer, né, esse herói invernal, que é um dos melhores sets do jogo inteiro, ele ainda assim é condicional. Tipo, ele só faz sentido de você rodar ele se você tiver num time que consegue congelar os inimigos para aproveitar a passiva dele. Se você não congela os inimigos, se você tá num time de melt, se você tá num time com reação elemental que não vai congelar, você tá perdendo o bônus disso aqui, então vale mais a pena você rodar outro set. Essa é a lógica, tá? Muito de caso a caso, mas vale a pena prestar atenção nisso. Os atributos principais dos sets que você quer vão depender do tipo de uso do seu personagem também. Personagens que são sub DPS ou que têm um custo de burst maior, né? O custo do ult deles é muito alto. Às vezes eles vão querer uma recarga de energia aqui, tipo a Shenling. Eu acho que a minha Shenling tá com recarga de energia. Não, tá com proficiência elemental. Mas tem personagens que vão querer mais recarga de energia pra garantir que vão estar com burst o tempo todo. Vão ter personagens que vão querer proficiência elemental porque eles fazem muitas reações elementais. E aí, de novo, isso só é relevante se você está usando num time que tem reações elementais. Se você está usando um time que é só de Pyro, por exemplo, não faz sentido nenhum você usar proficiência elemental nesse set, né? Nesse personagem. E por exemplo, usar crítico ou dano crítico ou taxa crítica na cabeça só é relevante se você está tentando construir esse personagem para dar dano. Às vezes você quer ter um personagem que é totalmente de cura. Isso aqui é um exemplo horrível, tá? Porque eu tentei melhorar meu Bennett para dano, só que os itens que eu tenho nele são tão ruins que ele deu bônus de cura. Mas às vezes você quer um personagem que cure mais, e aí você vai botar um bônus de cura ou um HP nele, dependendo de como ele escala a cura dele. Então isso vai muito de personagem para personagem. O importante é entender o seu personagem, ver as habilidades dele, entender como que ele escala, né? No caso aqui o Bennett, você vai falar com os talentos aqui. Cadê? Ah, ele fala que ele escala com a vida máxima, tá vendo? A regeneração contínua dele escala com a vida máxima. Então eu sei que é uma ideia interessante colocar alguma coisa de HP nele se eu quero aumentar a cura dele. Ou se eu quero aumentar o dano dele, eu vejo aqui que o dano dele é escala normal com ataque. Então eu vou lá e build o ataque em cima dele. E tem os subatributos. E aí esses subatributos é que é o inferno do Genshin, assim. Se tem uma coisa que é complicada de lidar com, são os subatributos dos artefatos, porque eles são totalmente aleatórios, né? Então você pode dropar um artefato que tem o atributo principal certo e que os atributos secundários são horríveis, são trágicos, assim. E basicamente, eu vou tentar dar uma regra geral, assim, né? Você quer dropar artefatos, primeiro, que sejam do set certo.
Então, prioriza isso. Segundo, que tenham o atributo principal certo, porque esse aqui tem o maior impacto no seu dano, quando comparado com os mais baixos. Uma vez que você já tem isso resolvido, você pode começar a tentar farmar por artefatos que tenham substatus bons. E aí, substatus bons que você quer vão depender de personagem para personagem. Normalmente os guias cobrem isso, se você quer ataque, taxa crítica, dano crítico, é, recarga de energia. E você quer pegar o máximo dos atributos que são úteis para o seu personagem possível, né? Então, especificamente, ataque flat, né, um ataque que é só um número, não é percentual, é um atributo bem ruim. Defesa flat também tende a ser. Vida flat tende a não ser muito legal também. A vida que vê só o valor do número não é muito bom. Todos esses atributos que são um adicional de número, tirando proficiência elemental, tendem a ser bem ruins. Defesa flat é trágico. Raros são os personagens que gostam disso. Até os que gostam de defesa não gostam do flat. Mas de modo geral, você quer só priorizar os atributos que são úteis naquele personagem, né? E aí vem uma coisa que o pessoal tem comentado muito recentemente, que é o porquê que a Shanling é tão boa. Uma das razões da Shanling ser tão forte como ela é justamente porque ela aproveita muito dos substatus possíveis, né? Ela quer crítico, ela quer taxa crítica, ela quer proficiência elemental, porque ela faz reação elemental, ela quer ataque, porque o dano dela escala em ataque. Então, tipo, ela tem muitas possibilidades de coisa que você pode rodar e dar sorte de cair nessas coisas e virar um item bom pra ela. Então, ela não só é um personagem que é 4 estrelas, que é super forte, mas é um personagem que é muito barato de buildar e de deixar forte também, porque ela aproveita muita coisa. Se você tem personagens que, por exemplo, não dão crítico, que nem a Kokomi, não faz sentido você ter um itemzão lá com crítico pra caramba nela, porque ela não vai estar usando esse atributo, né? Então, vai muito de personagem para personagem. Idealmente, você quer pegar o máximo de atributos secundários que sejam úteis no seu personagem possível. E aí, depois a gente pode ter um vídeo que é um pouco mais, é um pouco mais aprofundado nessa questão de quais são os atributos que você quer, qual a chance de dropar determinados atributos, principais, secundários, como é que você sabe se um item é bom e vale a pena upar, como é que você sabe se vale a pena trocar um item ou não, e aí, enfim, eventualmente puxar um gancho para aquele vídeo sobre o otimizador de artefato. Mas é muita coisa para cobrir nesse vídeo agora, o vídeo já está ficando enorme, então eu vou encerrar por aqui essa parte de artefato. Eu espero que tenha sido suficiente para pelo menos dar uma ideia básica de como buildar esses personagens, né? Só para falar uma coisa rápida, né? A gente tem como melhorar o dano dos personagens upando eles, upando arma, os talentos e os artefatos. Como é que eu priorizaria isso? Assim? Eu tentaria upar o suficiente para eu ter os talentos no nível que eu quero, primeiro. Upar esses talentos para o ponto que eu quero, segundo. Ter a arma forte, e aí, na verdade, a arma já pode estar alta antes. Assim. Então, entre a arma e os talentos, tanto faz qual que você vai priorizar, porque os dois são igualmente importantes e os dois são uma garantia de dano por investimento. E só depois que você tiver uma arma no nível alto, com os talentos no lugar que você quer, eu pensaria em investir em artefato. Mas eu investiria em artefato antes de, por exemplo, upar mais do que eu preciso. Né? Vamos supor que eu botar um personagem no 70 já é forte o suficiente para mim, já tem nível bom o suficiente dos talentos. É melhor começar a farmar uns artefatozinhos, deixar ele mais forte, ter um impacto maior do que você começar a botar ele no nível 90, esse tipo de coisa que vai gastar muito dinheiro. Assim. Então, o básico necessário pro level, para você poder upar os talentos, upar as armas o máximo possível, e depois você farma os artefatos até você ter uma qualidade de artefato boa o suficiente. E só depois você pensa em botar a galera no 90, em upar, fazer level up mais desnecessário, assim. É isso. Isso aqui vai encerrar esse vídeo e essa sessão de questões intermediárias sobre o combate e as mecânicas de combate do Genshin. No próximo vídeo a gente vai tentar cobrir rapidamente o que são rotações e como é que você pensa em montar essas rotações para os times que você está usando. Saber em quem investir, tipo, em qual personagem que vale mais a pena investir
dependendo do time. E aí vou passar rapidamente sobre o simulador do Genshin Impact. Eu não vou entrar em detalhes sobre ele, mas só comentar da existência dele. Entender as forças e fraquezas de cada time e saber escolher o time certo para cada desafio, assim, porque você pode ter um time que é muito bom e botá-lo contra um inimigo que é completamente impossível de derrotar usando aquele time e explicar um pouquinho de como é que a gente faz para aproveitar os buffs, tanto dos desafios quanto dos times, dentro dessa lógica, né, de escolher o time. Mas é isso, já falei coisa pra caramba, tô ficando rouco até, de tanto que eu falei. Jesus amado, esse vídeo vai ficar enorme, mas está aqui finalizado o nível intermediário de combate, já está com o seu certificado aí de que consegue ensinar uma galera sobre o combate do Genshin, já tem o básico para você se virar em boa parte do combate do jogo, se bobear o suficiente para você ganhar o jogo inteiro, assim, né? Tirando talvez o Abyss 12, que é muito complicado, mas com o conhecimento que você pegou até agora, deve ser o suficiente para você se virar no jogo inteiro. Até o vídeo que vem, valeu aí. Não se esqueçam de comentar e pedir se vocês quiserem que eu entre em detalhe em alguma das coisas que eu comentei aqui hoje, ou tirar dúvida nos comentários também. E é isso aí. Até mais.